Graça e paz. É uma alegria podermos iniciar mais um culto ao Senhor, mais uma oportunidade que temos de estar nos colocando diante da palavra do nosso Deus. Nesses dias de grandes desafios, nós temos olhado com muita esperança para a palavra do nosso Deus. E por estarmos diante da palavra de Deus, o nosso coração se enche de alegria, de paz e de esperança. Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias em João capítulo 15, para a leitura dos versos 1 até o verso de número 9. Você que me acompanha e que está aí também com a sua Bíblia, pode me acompanhar nesta leitura. João capítulo 15, dos versos 1 até o verso de número 9 apenas. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Diante deste convite que o próprio Senhor Jesus nos faz, a que permaneçamos nele, a que permaneçamos no seu amor, nós somos convidados a refletir sobre o privilégio que temos de estarmos unidos pela fé à videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira e, nas suas próprias palavras, nós somos os seus ramos. Foi Ele mesmo quem nos colocou junto a Ele, para que dele aprendamos, para que nos tornemos seus discípulos e para que nós possamos frutificar para a glória de Deus. Nós reconhecemos neste início de culto, diante dessa leitura que acabamos de fazer, o grande amor de Deus para conosco. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos deu a oportunidade de estarmos agora reunidos para aprender da sua palavra. Vamos orar pedindo a direção de Deus e agradecendo ao Senhor por mais essa bênção alcançada, a bênção de podermos refletir sobre a palavra do Senhor e assim também cultuar o seu nome. Senhor, somos gratos pela oportunidade de podermos mais uma vez ler a tua palavra e nos lembrarmos de quem nós somos. Somos os ramos de uma videira, a videira verdadeira que é o teu Filho Jesus. Foi Ele quem nos comprou com o seu precioso sangue e assim nos fez agora participantes da sua glória. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos assim, pela fé, permanecer em Jesus, permanecer no teu Filho, frutificarmos, fazermos com que o nome do Senhor seja conhecido e reconhecido nesta geração no meio da qual vivemos. Senhor, te agradecemos também pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos diante da tua palavra e prestando este culto ao Senhor. Nós reconhecemos agora o teu amor para conosco e é neste amor que nós queremos permanecer, no amor de Cristo, este amor perfeito que nos constrange, este amor incomparável que nos convida a viver constantemente na sua presença. Eu te louvo e te agradeço também pela vida de cada pessoa que de alguma forma me acompanha neste momento. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu favor esteja sobre cada um de nós. No nome de Jesus, o teu Filho, eu peço. Amém. A palavra de Deus também nos convida a refletirmos sobre esse grande amor e de que forma este amor se manifesta na nossa vida. Primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 7 até o verso 11. João, o discípulo amado, fala a respeito
do amor de Deus e da própria essência de Deus, porque Deus é a própria personificação do amor. Capítulo 4 da primeira carta de João, dos versos 7 até o verso de número 11, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor de Deus por nós se manifestou na pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus foi enviado pelo Pai, conforme diz o verso 9, para que nós tenhamos vida através dele. E pela fé em Jesus, nós desfrutamos já a vida em comunhão com Deus. Mas essa vida em comunhão com Deus, ela se manifesta através da nossa disposição em amar uns aos outros. João diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós manifestamos que de fato conhecemos a Deus, não por termos muito conhecimento teológico, por termos muitos versículos decorados, por sabermos pormenores da fé cristã. Não, nós demonstramos o amor de Deus quando nós, de fato, demonstramos este amor na nossa convivência com os outros irmãos, com as outras pessoas. É para isso que Deus nos chamou, para que nós manifestemos ao mundo o seu amor. E cientes disso, nós vamos orar mais uma vez. Nesta oração, nós devemos apresentar a nossa vida, devemos reconhecer este grande amor que nos alcançou por meio de Jesus, mas também reconhecer que nós precisamos ser tomados por este amor, para que a nossa vida, através dos nossos atos, mas a começar nos nossos pensamentos e sentimentos, nós possamos realmente manifestar ao mundo que nós agora pertencemos ao Senhor. Quero convidá-los para esta oração, e você aí pode também apresentar a sua vida diante do Senhor. Deve fazer isso nesse momento. Isso trará refrigério à sua vida. A palavra de Deus nos diz, nessa mesma primeira epístola de João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos mais uma vez. Senhor, agora, Pai, diante desta palavra que nos fala mais uma vez sobre o grande amor com que fomos amados, este grande amor que nos alcançou, este grande amor que agora também nos leva a manifestar o amor que primeiramente nos alcançou. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, reconhecemos nesta hora toda a pequenez do nosso ser. Ó Deus, a falibilidade dos nossos planos, dos nossos intentos. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós falhamos na nossa maneira de interagir com as pessoas. Ó Pai, nós magoamos, nós somos magoados. Ó Pai, nós somos injustiçados, mas também muitas vezes somos injustos. Quantas e quantas vezes, ó Pai, fica manifesto que o pecado ainda reside em nós. Mas diante da palavra do Senhor, que tem nos convidado a manifestar ao mundo o amor do Senhor, porque todo aquele que ama, diz a palavra do Senhor, é nascido de Deus e conhece a Deus. Ó Pai, nós temos procurado conhecer ao Senhor, nós temos procurado manifestar o amor do Senhor ao mundo. Para isso, Senhor, é necessário que nós vivamos de fato este amor, não apenas através de palavras e conceitos, mas através de atitudes que manifestam de fato ao mundo o amor do Senhor. Ó Pai amado, perdoa o nosso pecado, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, o nosso modo tantas vezes egoísta, Senhor, de viver. Que nós possamos não viver para nós mesmos, mas viver para o Senhor. Nós cremos, ó Pai, que na palavra do Senhor nós encontramos a direção para os nossos passos e encontramos, ó Pai,
no sangue de Jesus a plena remissão dos nossos pecados. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos nesta hora e agradecemos pelo perdão que nele alcançamos. Amém. Livro do profeta Sofonias, capítulo de número 3, no verso de número 17, nos diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. É este Deus maravilhoso que está no meio de nós, este Deus que é poderoso para nos salvar, é esse Deus a quem nós louvamos, é esse Deus a quem nós exaltamos. Por isso, neste momento, quero convidá-los a que estejamos louvando ao Senhor através de cânticos espirituais. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora a vida se Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá.
Dando prosseguimento ao culto, quero convidá-los para a leitura do livro do profeta Oséias, no seu capítulo de número 11. Neste capítulo, nós buscamos a direção de Deus para as nossas vidas. Oséias, capítulo de número 11, fala sobre o amor de Deus Pai e também fala sobre a ingratidão de Israel. E diz assim a palavra do Senhor: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará, por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz.
Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Que Deus fale ao nosso coração por meio desta palavra. Nós cremos que a palavra ela é inspirada por Deus e ela sempre cumpre o seu propósito. E o propósito de Deus é ensinar-nos a sua vontade, para que nós, como filhos, nos aproximemos dele como Pai. E que essa palavra, assim, pela ação do Espírito do Senhor, possa falar a cada um de nós. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado por meio da sua palavra. Nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de muitas incertezas, vivemos dias em que o futuro para nós é nebuloso, o futuro é incerto e nós não sabemos nem mesmo o que planejar, como planejar, quais passos daremos no dia de amanhã. Mas nesses dias de grande dificuldade, nesses dias de incerteza, devemos nos lembrar da experiência do profeta Jeremias. Jeremias viveu dias também muito difíceis, angustiosos, dias em que os seus olhos viram aquilo que ele não gostaria de ver. Pessoas sofrendo a consequência dos seus pecados. Mas naquele momento de grande sofrimento, naquele momento de destruição, ele diz no livro de Lamentações, no capítulo 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E esta é a verdadeira atitude que nós devemos ter nesses dias. Não devemos olhar para as dificuldades, mas devemos trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança é justamente a palavra de Deus, porque Deus, conforme nós lemos, ele não é homem para mentir. Deus diz, Deus cumpre. Por isso nós podemos nos apegar à palavra do Senhor. E nesta ocasião, ao olharmos para o livro do profeta Oséias, no seu capítulo de número 11, nós conseguimos extrair lições preciosas para a nossa vida. Assim como Jeremias, assim como Oséias, nós também vivemos dias difíceis. É claro que existe uma grande diferença entre aquilo que esses profetas do passado viveram e aquilo que nós vivemos hoje. Mas o fato é que todos nós estamos de alguma forma em meio a situações adversas. E na verdade nós aprendemos que nas aflições nós somos forjados, nas aflições nós somos aperfeiçoados, porque as aflições elas são servas de Deus, para que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que nós reconheçamos o quanto nós dependemos de Deus. É isso que nós aprendemos quando nós lemos a palavra do Senhor. Toda a Bíblia nos mostra isso, que o povo de Deus, por mais que recebesse manifestações deste amor de Deus, o povo continuamente se afastava. Quanto mais Deus o amava, quanto mais Deus se aproximava, mais o povo se afastava. Mas Deus manifesta ainda assim o seu amor para com o seu povo. E Oséias, profeta do Senhor, profeta cujo nome significa salvação. Este homem, ele traz através do seu ministério de cerca de 25 anos, no 8º século antes de Jesus, portanto cerca de 2.900 anos atrás. Este homem, ele traz experiências difíceis, porque ele precisou, na verdade, colocar a sua própria vida a serviço de Deus. Como profeta, ele está mostrando ao povo de Israel,
Ele está mostrando àquelas pessoas que haviam se afastado do Senhor que Deus ainda os amava, mas que os seus pecados estavam levando-os cada vez mais próximo da servidão diante da Síria. A Síria era o grande inimigo do povo de Israel naqueles dias. Mas por mais que Oséias tenha ensinado, por mais que Oséias tenha manifestado a palavra de Deus de diversas formas àquele povo, eles se mantiveram rebeldes, eles não quiseram ouvir a voz do Senhor. Foi um período de grande apostasia. Foi um período em que as pessoas de Israel, o povo de Israel, o povo do Senhor, esse povo que Deus amou, esse povo que Deus cuidou, esse povo que Deus sarou, esse povo cada vez mais se mostrava rebelde. Mas se nós pudéssemos de alguma forma esperar que Deus trataria esse povo com indiferença, ou que Deus trataria esse povo com vingança, Deus se manifesta amoroso. Talvez esse período da história de Israel, um período que antecedeu a destruição do reino de Israel, quando eles foram levados em cativeiro para o exílio na Assíria, esse momento tão conturbado da história de Israel, seja um dos períodos que mais nos ensina a respeito do amor de Deus. Por isso eu entendo que nesta ocasião, nos dias em que vivemos, nós podemos olhar para a palavra de Deus em um texto como esse que acabamos de ler e encontrar aqui a certeza do amor de Deus para conosco e de que forma Oséias nos traz a palavra de Deus ensinando sobre esse amor, através de duas comparações que na verdade se encontram em toda a Bíblia. Deus manifesta o seu amor para conosco através da comparação do amor entre um homem e uma mulher, o amor conjugal, mas também através do amor do pai para com o seu filho, o amor paternal. São duas formas diferentes que nós encontramos neste livro do profeta Oséias, que nos mostram o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus participa da nossa vida, o quanto Deus está presente no nosso dia a dia. Então eu queria olhar para esse texto mais uma vez e procurar falar a respeito do amor de Deus. Não há palavras que possam expressar com exatidão aquilo que Deus sente por nós. Mas nós podemos olhar para esse texto e encontrar aqui sinais evidentes deste amor incomparável de Deus para com o seu povo. O amor incomparável de Deus para com o seu povo. Por que incomparável? Porque este amor é primeiramente um amor incondicional. É um amor incondicional. O amor que Deus tem para conosco é um amor que não depende da nossa contrapartida. Deus é amor. Deus jamais deixará de ser amor. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos ter a certeza de que nós encontraremos um Pai amoroso, um Pai que tem prazer em nos oferecer a oportunidade de nos aproximarmos dele. Não há como entendermos a imensidão de Deus, não há como entendermos todo o ser de Deus, mas Deus, por nos amar, Ele demonstra na sua palavra, através de comparações, Ele nos mostra o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele nos ama. A palavra de Deus usa figuras que são chamadas de antropomórficas, porque é como se Deus, para se fazer entender pelo povo, Ele usasse aquilo que nós tanto conhecemos. A Bíblia fala sobre as mãos de Deus. Quando, por exemplo, Neemias fala sobre a boa mão de Deus que estava sobre ele, cuidando, protegendo, dirigindo os seus passos em um momento também muito difícil na história do povo de Israel. A Bíblia fala sobre os olhos de Deus que percorrem toda a terra e olha e sonda cada pessoa que habita a face da terra. A Bíblia fala também sobre o pão que Deus nos deu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos mostrar que nós precisamos do alimento espiritual e Jesus é o alimento que satisfaz toda a fome do nosso ser.
Então a Bíblia usa comparações daquilo que é tão comum, aquilo que é compreensível a cada um de nós, para nos mostrar a grandiosidade deste amor incomparável de Deus. Um exemplo nós encontramos no Salmo 23. O Salmo 23, escrito por Davi, fala sobre o cuidado que Deus tem para conosco como um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor é como um pastor que cuida das suas ovelhas, que as leva para lugares seguros, que as alimenta, que as protege e que está presente em cada momento das suas vidas. Assim como o Salmo 121 também fala sobre o Senhor nosso Deus como guarda, aquele guarda que não dorme, não dormita, mas está sempre atento, está sempre pronto para nos proteger. Assim nós entendemos que Deus, ele usa figuras que são compreensíveis para cada um de nós. E quando nós lemos um texto como esse, Deus está falando a respeito do seu amor para com o seu povo, um povo rebelde, um povo ingrato, um povo que tinha uma aptidão muito grande para fazer aquilo que é errado, conforme diz o texto. Mas Deus quer mostrar o quanto Ele ama o seu povo, e Ele faz com que as pessoas relembrem da história. Lembrem que um tempo, muito tempo antes do dia em que eles viviam, eles eram escravos no Egito. E como um pai, Ele pega Israel pela mão, Ele o chama como um filho e Ele o tira da escravidão. E Ele ensina Efraim, é uma das tribos de Israel, simbolizando o povo de Israel, a andar. Ele cura o seu povo em meio às dificuldades de toda aquela peregrinação de 40 anos no deserto. Deus estava não só cuidando do povo, mas Deus estava também preparando o povo para de fato ser povo de Deus. Se Deus simplesmente os livrasse de todas as dificuldades, se Deus simplesmente protegesse-os de todos os seus inimigos, se Deus não permitisse que aquele povo aprendesse através das dificuldades diárias que é necessário estar em comunhão com Ele, Deus não estaria preparando de fato o seu povo para tomar posse da terra prometida. São apenas algumas comparações que nós podemos encontrar na palavra de Deus para nos mostrar o quanto Deus nos ama e o quanto Deus quer o nosso bem. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 que nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Ele não está dizendo que nós queremos fazer o mal, mas Ele está dizendo que a nossa essência é má. Nós por natureza somos maus. E mesmo assim, mesmo com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, nós sempre oferecemos o melhor para os nossos filhos. É isso que nós queremos que os nossos filhos tenham o melhor. Nós damos aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam, mas mesmo assim nós corremos o risco de dar a eles aquilo que não é bom. Jesus diz que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, o nosso Pai, Ele nos dará aquilo que Ele tem de melhor. Ele nos dará o seu próprio Espírito. É o que você e eu precisamos. O Espírito do Senhor fazendo parte da nossa vida, é o que Deus tem de melhor. Nós vamos tendo, irmãos e irmãs, constantemente no decorrer da nossa vida, muitas experiências, e essas experiências nos mostram que os nossos relacionamentos, eles são muito frágeis. Os nossos sentimentos, eles mudam constantemente. E nós olhamos agora para a palavra de Deus, em Lucas capítulo 6, no versículo 32, Jesus diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. É assim que as pessoas se comportam. Elas amam aquelas que as amam. Elas correspondem com amor quando também são amadas. Elas devolvem aquilo que primeiramente elas recebem. Mas Jesus nos faz pensar: se nós amamos os que nos amam, qual será a nossa recompensa? Deus nos amou primeiro. Não há como nós retribuirmos ao amor de Deus, mas a forma mais próxima que nós temos
é amando uns aos outros. Por mais que nós façamos, nos empenhamos, por mais que nós queiramos, nós nunca conseguiremos retribuir aquilo que Deus fez por nós. Nós nunca conseguiremos pagar pelos nossos pecados, mas nós conseguiremos sim mostrar ao mundo que nós conhecemos o amor de Deus, porque é isso que a palavra nos diz. Nós lemos lá em primeira carta de João, no capítulo 4, que nisto as pessoas conhecerão que nós realmente temos comunhão com Deus, quando nós manifestarmos na prática o amor do Senhor. É este amor que Deus tem por cada um de nós, é este amor que nos livrará de toda e qualquer força. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta certeza que o apóstolo Paulo tinha, nós precisamos também ter. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Ele abre os seus braços para nos receber. Deus é fiel. Paulo fala também sobre isso. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, ele diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Ainda que nós deixemos de ser, ainda que nós falhemos, quando tantos nós já falhamos. Quantos de nós já falhamos? Quem de nós nunca falhou para com Deus? Quem nunca decepcionou a Deus? Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então é por isso que o amor de Deus, ele é incomparável, porque esse amor, ele é primeiramente um amor incondicional. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos uma segunda característica do amor de Deus. É um amor que não vai nos livrar das consequências dos nossos próprios atos. Quando nós olhamos dos versos 6 até o verso de número 7, ele fala a respeito da consequência que o povo de Israel sofreria por causa da sua obstinação. Ele fala sobre a espada que cairia sobre as suas cidades, sobre a destruição das suas portas, dos seus ferrolhos. Ele fala sobre um povo que era inclinado a desviar-se dele, um povo que, quando era concitado a dirigir-se acima, não o fazia, um povo que, quando tinha a oportunidade de buscar mais a Deus, não o fazia. E as consequências viriam, e as consequências vieram. Na verdade, esse texto e toda a Bíblia nos mostra que o pecado, ele traz como consequência o nosso afastamento de Deus e, consequentemente, o sofrimento decorrente dele. O apóstolo Paulo fala sobre essa triste situação que o ser humano se encontra como um todo. Na carta aos Romanos, capítulo 1, ele faz uma descrição muito clara daquilo que acontece conosco, seres humanos, quando estamos longe de Deus, quando nós obstinadamente nos afastamos do Senhor. No versículo 28 ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Foi isso que aconteceu com Faraó. Deus lhe mostrou que ele era com Israel, e ainda que mandasse uma praga atrás da outra, o seu coração se endureceu. Ele não quis ouvir a voz de Deus através de Moisés, e as consequências foram terríveis, não só para ele e sua família, mas para toda aquela nação. E assim a humanidade continua vivendo, afastando-se de Deus, procurando seguir os seus próprios caminhos, andando nos seus próprios conceitos e cada vez mais distante do Senhor. Os nossos pecados nos afastam de Deus. É isso que nos ensina o Salmo 41, versículo 4. Diz: disse eu,
Compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus, a nossa alma adoece. Essa foi a experiência de Davi. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quantas pessoas têm experimentado a mesma situação? Quantas pessoas têm vivido as suas vidas longe de Deus? Nós podemos comparar o pecado com a força das ondas do mar. Muitas pessoas se divertem indo à praia e ali passam momentos agradáveis na beira do mar, sendo ali banhados pelas ondas do mar, mas um perigo muito grande está ali presente. Quando aquela mesma onda, quando aquelas mesmas ondas que trazem diversão, que trazem momentos de alegria, se tornam as chamadas correntes de retorno, quando aquela mesma onda começa a puxar a pessoa por baixo. E quantas pessoas não perdem a vida brincando no mar, porque as ondas que traziam alegria puxaram a pessoa para o alto mar. Assim é o pecado. O pecado, ele pode parecer muitas vezes inofensivo, ele pode parecer que está sob controle, pode parecer que nós temos domínio sobre ele, mas ele, aos poucos, vai minando as nossas forças, ele vai tirando a nossa visão, ele vai nos cegando, e de repente, nós estamos longe de Deus. Salmo 40, versículo 12 diz assim: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. O salmista foi sendo tomado por pecados que se somavam constantemente, e ele de repente se vê como que cego, não consegue mais discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que provém de Deus, aquilo que não provém de Deus. E ele diz que as suas iniquidades eram tão numerosas ou mais numerosas que os cabelos de sua cabeça. Não permita, minha irmã, meu irmão, que isso aconteça com você. Deus nos ama, o seu amor é incondicional, contudo, por nos amar, Deus não vai permitir que nós fiquemos sem as consequências dos nossos próprios pecados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, corra aos braços de Deus. Receba esse convite maravilhoso que o Senhor tem nos feito. Em Isaías capítulo 55, no versículo 7, diz a palavra do Senhor: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É este Deus que nós cultuamos, este Deus que é rico em perdoar, este Deus que se compadece, esse Deus que tem prazer em receber pecadores, mas pecadores que se arrependem, pecadores que deixam o seu caminho perverso, pecadores que deixam os seus maus pensamentos, que se convertem ao Senhor e assim se dirigem ao Pai, e o Pai os recebe. É isso o que Deus ensina através do profeta Oséias. Aquele povo rebelde, aquele povo teimoso, aquele povo que não queria ouvir a palavra de Deus, Deus diz: venham, ouçam a minha voz de amor, eu tenho os chamado. É o que nós encontramos também nesse capítulo 11, dos versos 10 até o verso 11. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Deus nos ama, e a prova do amor de Deus pode ser encontrada em cada lugar por onde nós olhamos. Deus criou este universo maravilhoso, com toda a sua beleza e esplendor, incontáveis formas de demonstrar não só a glória de Deus, mas também o seu amor para conosco, porque tudo que Deus criou
Ele criou para nós, para que nós cuidássemos daquilo que Ele criou. Deus nos colocou como mordomos neste planeta para cuidar daquilo que a sua glória criou. Tudo que Deus criou manifesta o amor de Deus para conosco. E este Deus que tanto nos ama, Ele vai procurar o pecador. Esta é a mensagem que nós encontramos do início ao fim da Bíblia. Deus, Ele está à procura do pecador. Ele quer que o pecador se arrependa. Ele quer que o pecador volte-se para Ele. Ele quer que o pecador esteja aos seus pés. Como um pastor que está à procura daquela ovelha perdida. Assim é o Senhor para conosco. Deus está nos chamando para nos colocar num lugar mais alto, num lugar seguro, num lugar onde nós realmente possamos desfrutar da sua presença, da paz e da alegria que só Ele pode nos oferecer. Deus assim tem chamado a cada um de nós. A profecia diz que Ele chamaria o seu povo, tanto os do Egito como os da Síria, e eles voltariam para a sua presença, eles estariam novamente diante do Senhor. Perceba, meu irmão, minha irmã, o grande amor de Deus, o amor que Deus tem para com cada um de nós. Nesta ocasião, eu posso afirmar, com base na palavra de Deus, que Deus ama a cada um de vocês, que Deus se importa com cada um de nós, porque o seu amor é incondicional, porque o seu amor, ele tem um objetivo, que é fazer com que nós realmente o conheçamos e, conhecendo, possamos viver na sua presença. Ele quer que nós estejamos mais perto dele. Mas nós só conseguiremos entender a grandiosidade deste amor se nós entendermos primeiramente quem nós somos. Nós só conseguiremos compreender a dimensão do amor de Deus por nós à medida que nós compreendermos o quanto nós somos pecadores. É por isso que a mensagem dos profetas era uma mensagem de arrependimento, a mensagem de João Batista, a mensagem do próprio Senhor Jesus, a mensagem dos apóstolos, inicialmente era: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, reconheçam os seus pecados, porque só assim vocês conseguirão entender o quanto Deus os ama, o quanto Deus se importa com cada um de vocês. Mas infelizmente, a postura de Israel durante tanto tempo, mesmo com tantas manifestações do amor de Deus, foi uma postura de rebeldia, de incredulidade, de dúvida, como infelizmente muitas pessoas ainda têm. Por isso, nós nos lembramos da palavra de Deus, que nos chama hoje a ouvirmos a sua voz, e ouvindo a sua voz, a nos aproximarmos mais dele. Hebreus capítulo 4, no versículo 7, trazendo ali a mensagem do Antigo Testamento, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel endureceu o seu coração em Meribá. Quando o povo teve a oportunidade de crer no Senhor, mas não creu. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, como nós estamos ouvindo a voz do Senhor por meio da sua palavra, nós não podemos, não devemos endurecer o nosso coração. Em Atos capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa palavra o apóstolo Paulo disse aos atenienses. Eram os filósofos, os sábios daqueles dias, aqueles que achavam que tinham toda a ciência, e de fato foram muito avançados em muitas das ciências modernas, que ainda se baseiam nos experimentos e nas descobertas dos antigos gregos. Contudo, a boa notícia que o apóstolo Paulo levou àquelas pessoas 2000 anos atrás aproximadamente, é que este Deus maravilhoso que ama, este Deus que chama, é um Deus que não levou em conta os tempos da ignorância, porque por mais que eles tenham se desenvolvido em tantas áreas, eles eram ignorantes quanto ao amor de Deus, ignorantes quanto à vontade de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz que este Deus agora notifica aos homens que
todos, em toda parte, se arrependam. Isso é para nós hoje também. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque somente assim nós poderemos nos aproximar deste amor maravilhoso que Deus tem para conosco. Este amor que está demonstrado de maneira clara, extraordinária, na pessoa do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus tem aquilo que há de melhor, a vida eterna, na sua presença, na presença do seu Filho amado. Não menospreze, não despreze, não ignore este grande amor que Deus tem para com você. Assim como o Senhor amou o povo de Israel, dando-lhe oportunidades, assim Deus nos ama. E nesta ocasião, Ele nos dá mais uma oportunidade de reconhecermos o seu amor e de nos aproximarmos dele. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua família, que Deus dê a você paz e segurança por meio da sua palavra. Vamos orar? Senhor, estamos diante da palavra do Senhor, que foi lida e exposta agora aos nossos corações. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tantas maneiras como o Senhor demonstrou o teu amor para com o teu povo. Assim foi no passado, nos dias dos profetas. Mesmo em meio a tanta rebeldia, a tanta incredulidade, o Senhor continuou a amar aquelas pessoas, dando a elas a oportunidade do arrependimento. E assim, ó Senhor, nós te louvamos porque nessa ocasião nós podemos nos assegurar, ó Pai, de que o Senhor de fato nos ama, de que o Senhor está presente nas nossas vidas e que nós precisamos, ó Pai, nos aproximar do Senhor, ó Pai, não com incredulidade, não, ó Deus, com o interesse de obtermos qualquer tipo de vantagem, ó Pai, mas reconhecendo o quanto nós realmente precisamos do Senhor. O Senhor é conhecedor de cada coração, de cada pessoa que neste momento me acompanha. Ó Pai, aqueles que têm buscado ao Senhor, aqueles que se sentiram tocados pela palavra do Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, dar a paz do Senhor, ó Deus, o perdão do Senhor aos seus corações, ó Pai, porque somente assim nós poderemos realmente desfrutar, ó Pai, de momentos de comunhão com o Senhor, reconhecendo assim, em cada ato, ó Deus, do Senhor, em cada manifestação diária do Teu cuidado, o Teu grande e incomparável amor. Derrama assim, ó Pai, a Tua graça, a Tua bênção sobre cada pessoa que me acompanha, que o Senhor possa suprir cada necessidade, que o Senhor possa encher cada coração da paz do Senhor. Eu peço isso, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que o grande amor de nosso eterno Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus agora e eternamente. Amém.